Olá, leoninos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura, uma segunda leitura de agosto, né? Acabou que eu não consegui colocar até dia 17, mas agosto é um mês longo, então vamos lá, tá bom? Vamos direto ao assunto. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Sete de copas, rainha de espadas, as de paus, dois de copas, a carta do sol, e a carta do cavaleiro de copas. Eu vou pegar ali as outras cartas. E aí eu já explico, ok? Eu sei que pra vocês, às vezes é ruim, é só for pra frente, a hora que eu começo, que eu acabo de tirar a carta, tá? Eu vou tirar todas primeiro, aí eu vou explicar. Vamos lá. Aí começa aqui embaixo, o rei de espadas, o 10 de espadas e o 6 de copas. Acho que vocês não conseguem ver a última carta, né? O 10 de paus. Quanto 10, né? Carta do louco. E o 2 de paus. Bom. O que eu vejo aqui para vocês, né? Vocês estão colocando todo o seu potencial, toda a sua força, né? Aí eu digo força psíquica, né? A força física não se aplica no sentido, seria da força de vontade, vamos dizer assim, tá? Para a realização aqui de algum tipo de associação. Com o 2 de copas, tá? E a carta do cavaleiro de copas, essa associação, ela tem, claro, uma importância muito grande emocional para vocês. Tá? Eu não sei se ela é efetivamente um relacionamento, mas com certeza ela é um relacionamento íntimo, mas ela é um relacionamento, tá? Só que vocês começaram essa jornada, tá? Esse chamado que vocês receberam, vamos dizer assim, que a gente recebe um chamado, um desejo, né? Muitas vezes vem direto da nossa alma, às vezes não vem. E no 7 de copas fala que pode ser que vocês se iludiram com alguma coisa, tá? Tem algum tipo de manipulação aqui com a rainha de espadas, tá? Porque o 7 de copas é quando a rainha de espadas, por exemplo, como uma boa manipuladora, né? Porque ela é uma habilidade dela, você pode usar essa manipulação para o bem ou para o mal. Aqui não tinha exatamente essa ideia do bem ou mal, mas vocês aqui começaram um processo onde vocês queriam manifestar, né, algum tipo de associação ou relacionamento, então pode ser uma sociedade, conseguir um trabalho, tá? E vocês colocaram toda a sua força, a sua energia, até porque a gente tem aqui no As de Paus, Sol em Leão, tá? E depois a gente tem a carta do Sol mesmo, tá? Então, que é a carta de vocês, tá? Então, vocês colocaram tudo de si para essa situação. Só que o problema não foi o que vocês fizeram, não foi o que vocês fizeram por bem ou por mal, não é isso. A questão é que alguma coisa ou faltava de informação ou você se iludiu. E aí se iludir pode ser que você projetou algo. Sabe quando a gente vê alguém, isso acontece muito
Eu não gosto muito de falar de alma gêmea, porque se fosse fácil encontrar, não é? Eu acredito em alma gêmea, mas se fosse fácil encontrar, não é? A gente não teria tantas pessoas aí infelizes, tá? Vamos dizer assim. E não quer dizer que a alma gêmea seja tudo perfeito, mas a ideia é a seguinte, que muitas vezes a gente projeta as coisas, a gente quer muito que dê uma coisa certa, e aí aparece uma pessoa, uma situação, você fala, é isso aqui vai resolver, isso aqui, é isso aqui. Às vezes por uma certa ansiedade, né, por pressa de ser feliz, então a gente faz isso normalmente, né? Isso nem é incomum. E parece que a respeito deste assunto aconteceu isso. Você até materializou alguma coisa aqui, porque você colocou muito da sua energia, da sua capacidade de... quando a gente fala da manipulação da Rainha de Espadas, no caso de vocês, foi a sua habilidade de liderar. Então, você usou esse poder, tá? E aqui você acabou tendo um certo resultado positivo, tá? Que é o Cavaleiro de Copas, que é essa notícia. Só que acontece, tá? Conforme as coisas foram se desenvolvendo, aqui pode ser foram, né? O que eu falo? Parece que é o presente. Porque o presente é o futuro, né? O que você estiver entendendo do presente e estiver projetando para o futuro é o que vai acontecer no futuro. O futuro não acontece independente, né? Se você ficar dormindo o dia inteiro, não vai acontecer nada, certo? Que tem que acontecer, teoricamente, não é? E você tem livre-arbítrio, quer ficar dormindo o dia inteiro, você pode dormir. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Então, dá essa ideia, eu falo no presente porque eu estou vendo uma história aqui no presente, tá? Mas pode ser que para alguns você esteja nesse processo, pode ser que você esteja no início. Então, se você está no início de um processo de conseguir ou um emprego ou uma relação, quando eu falei da relação, acontece muito isso. A pessoa olha você, ou, né? Você olha alguém e fala, não, essa pessoa é a pessoa da minha vida e o seu cérebro consegue arranjar motivos para isso, porque na verdade você tem uma ânsia que isso seja verdade, você projeta. Então você pode estar nesse processo no meio do caminho, você está começando esse processo, então pensa bem, por quê? Porque no final das contas, primeiro, que existem outras possibilidades. Para aquilo que você quer, tem outros caminhos. E mais de um, inclusive, todos prósperos, tá? E o que acontece? Quando você segue este caminho, quando você se der conta, tomar consciência, você vai perceber que tinha outros. Por quê? Porque no meio deste processo, existe aqui, a gente tinha a Rainha de Espadas e tem o Rei de Espadas. O Rei de Espadas, depois ele perde o aspecto emocional e ele vê as coisas friamente. Por que ele está vendo friamente? Porque o 10 de Espadas e o 10 de Pau chegaram aqui. Aí, quando as dificuldades, elas chegam, aí eu começo a olhar para trás com o 6 de Copas, né? E começo a perceber que... Ou eu começo a me perguntar, afinal de contas, por que deu errado, né? Afinal de contas, era para dar certo, certo? Era para dar certo. Como pode ter dado errado, não é? Como pode ter dado errado um negócio desse? Porque era para dar certo, não tinha como dar errado, né? Porque você acreditava nisso, né? Então... É quase um mestre da ilusão. Você acreditou tanto numa ilusão que você fez todo mundo acreditar nessa sua ilusão. Mas era uma ilusão, tá? Então, durante o processo que você falou, bom, agora eu consegui, você vai perceber que vai haver provavelmente rupturas e finalizações, tá? E aí você volta para o passado, já com a característica do Rei de Espadas, sem o aspecto emocional, porque no caso da Rainha de Espadas, ela pegou aquele aspecto do 7 de Copas emocional, porque ela é a água do ar, né? E aí ela racionalizou isso. Então, você falou assim, eu sinto isso. É aquela coisa, é que nem você desejar algo no final das contas. E aí você arranja um jeito de dizer, não, tem que ser meu, porque é isso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Sei lá, qualquer coisa assim. Tá? Você quis e aí provavelmente não era para ser seu, ou... Na verdade, não era a pessoa da sua vida, se for um relacionamento, não era. Você achou que era porque você estava, desculpa, né, com o desejo, para não falar outra palavra aqui, porque o YouTube agora bloqueia um monte de coisa, né, enfim. Mas a questão é a seguinte, era só um desejo carnal, ok? Talvez. Ou era só um desejo de ter dinheiro, se for uma questão de trabalho. Não era porque você queria trabalhar naquilo lá, não era porque você queria aquela empresa ou porque você queria se desenvolver. Existia aqui alguma coisa que tinha a ver muito com um desejo seu, que, claro, talvez também te trouxesse realização, só que quando você percebeu, você achou que aquilo era o seu destino. Quando você percebeu, porque você pôs toda a sua força aqui, você percebeu que a coisa começou
a cair, ou ela começou a não andar, ou ela vai começar, estou falando no presente, mas como eu falei, ela vai começar a não andar, não é? Você vai começar a encontrar um problema aqui, outro problema ali, ou esse outro lado vai falar, ô Leão, mas não é para ser assim, você tem outros lugares para estar, né? Por quê? Eu vou até adiantar, porque aqui com o 2 de paus, é a conclusão que você vai chegar na sua mente, você vai falar, caramba, tinha tantos outros caminhos, eu fiz isso e aquilo. Por quê? Porque no final das contas, esse 10 de espadas e 10 de paus fala que teve muito, muito esforço, tá? Muito esforço, mas não teve exatamente aquilo que você queria, porque toda aquela parte emocional, 2 de copas, né, o cavaleiro de copas, não gera, só gera aqui um certo saudosismo ou a tentativa de uma lembrança do porquê que eu comecei tudo isso, sabe? Mas é porque você começou com um emocional errado. O 7 de copas é uma carta que confunde a gente, tá? A gente pensa que é destino, a gente pensa que é para ser nosso, a gente sabe, mas é só desejo. E o desejo e a emoção, elas se misturam na prática, assim, no cotidiano, tá? Aí a carta do louco fala que a parte boa de tudo isso é que aqui tem um recomeço, tá? Você vai recomeçar, não sei exatamente como isso vai proceder, tá certo? Mas vai recomeçar. Pode ser que você recomece na mesma situação, só que dentro de uma perspectiva realista, tá? Então, por exemplo, se a gente pega as cartas aqui que estão se entrelaçando, vamos dizer assim, dentro desses dois caminhos, a gente percebe que o 2 de copas aqui, essa associação, esse relacionamento, ele encontra aqui o sucesso, tá? Você, como eu falei, tem aqui o sucesso de ter conseguido estar nessa relação, só que com o 10 de paus eu paro de forçar a barra, porque aqui tinha uma certa forçar a barra, né? Porque você estava como mestre da ilusão ali. Mas aqui eu posso ter um recomeço, a carta do louco, tá? Eu não vi a carta de ruptura aqui, apesar de que o 10 de espadas pode representar o as de espadas, que é um corte, tá? Se a gente for pensar o cavaleiro de copas como uma notícia, que aí eu recebo e racionalizo, não parece ser a notícia que você quer, pode ser que algumas pessoas aqui, quando vê que a ilusão não é verdadeira, não queira mais isso, ou fale assim, bom, parte disso é ilusão, mas outra parte não é, né? Eu olho para trás com o 6 de copas e falo assim, não, eu quero estar aqui. Apesar de tudo, eu quero estar nessa relação, eu quero estar nesse negócio, eu quero estar nesse lugar. Tá? Então, para algumas pessoas pode haver o corte, porque quando acaba a ilusão, acaba toda a minha ligação, entende? É como se o ilusionismo acabasse, e aí cai tudo por terra, não é? Agora você está vendo as coisas como elas são, então você pode cortar, ou senão outras pessoas falam, não, mas eu olho para trás, eu faço essa retrospectiva, o que foi? Eu volto para aquele primeiro ponto, eu falo, não, tudo bem, eu posso ter me iludido em parte, mas eu gostei desse processo, eu gosto dessa pessoa, eu gosto desse lugar, então você também pode fazer essa avaliação, só que nesse caso, para continuar, né, eu preciso aqui desse um recomeço, tá? E principalmente com o 10 de paus, tem alguma questão de opressão aqui, tá? 10 de espadas, 10 de paus, é tudo muito forçado, não foi natural. Então eu preciso largar um pouco essas rédeas, certo? Para ver se essa relação, se ela continua, ok? Aí com a carta do louco, tanto faz se você corta essa situação, pessoa, né, emprego, seja lá o que for, quanto se você permanece, a ideia é que você começa a perceber que tinha que a vida traz muitas possibilidades, tá? E essas possibilidades, elas te permitem, né, se reapaixonar ou se reconectar novamente. Agora, é claro que a gente tem que tomar cuidado aqui também, se você entrou aqui em alguma coisa, porque alguém possa ter te manipulado, não é? A Rainha de Espadas aqui pode ser também uma perspectiva que não é a sua energia, tá? Pode ser alguém que você confiou, né, em fazer algum tipo de parceria, tá? E aí essa pessoa não era exatamente, ou ela não queria, vocês no primeiro momento parece que falavam a mesma língua, né? Mas pode ser que vocês quisessem o mesmo resultado, ou até não é o mesmo resultado aqui, né? Pode ser que você estava esperando o resultado A e a pessoa o resultado B, por algum motivo você achou que vocês tinham uma boa parceria. Pode ser que durante uma caminhada aqui, você ia chegar num lugar e essa outra pessoa, né, a Rainha de Espadas no outro, chegou um momento que essa estrada ela estava incomum, vamos dizer assim. E aí, de repente, Leão pode ter achado que estava seguindo no mesmo caminho que essa pessoa. Mas essa pessoa não estava no mesmo caminho que você, ok? Não estava.
tá? Então, pode ter tido essa ilusão também. Eu me junto com alguém aqui, no começo parece que a gente tem o mesmo objetivo, com o passar do tempo a gente percebe que a gente não tem o mesmo objetivo. Isso pode ser também numa empresa, né? Ou casamento, por exemplo, ou um relacionamento. Relacionamento a longo prazo, mais do que ter afinidade cotidiana, é ter o mesmo, de certa forma, olhar para o mesmo destino, né? Porque se um está olhando para leste, o outro está olhando para oeste, obviamente que em algum momento essa estrada vai ser bifurcada, né? E aí eu acho que foi isso que aconteceu aqui, tá? Chegou um momento de ver e falar, ó, bom, não dá mais. Realmente a gente, parecia que a gente se dava bem, mas não tem mais jeito, tá? Caso essa experiência ela tenha sido relevante, porque também pode acontecer da gente estar com pessoas diferentes e a experiência ali durante esse processo ser importante, você fala, não, mas eu quero continuar. Perfeito. Isso vai incluir muito trabalho, né? Não é que você fala assim, não quero mais trabalhar, então tchau, amanhã eu paro e aparece outro. Às vezes até aparece, né? Mas pode ser que você tome uma decisão aqui de permanecer num caminho, só que de uma maneira completamente diferente. Agora, né, renascendo para esse processo, se jogando para esse processo, só que de uma maneira mais realista, tá? E percebendo que tem muitos caminhos aqui. Eu tenho a impressão de que teve um caminho aqui, que no final das contas, ele no final, sabe quando você está prestes a conseguir, estava sendo forçado, tudo que é muito forçado, ainda mais com o 10 aqui, tem um momento que vai haver uma ruptura. Essa ruptura, o que acontece depois, depende muito das pessoas envolvidas e de quanto elas têm uma ligação e de quanto elas são um objetivo em comum, né, gente? Obviamente que não vão ser todos os leoninos e leoninas aqui que vão estar na mesma circunstância de ou radicalizar aqui e cortar ou ficar. Vai depender de um monte de fator. Mas eu acho que essa seria a ideia. Você estava aqui, você fez tudo, você não fez por mal, você estava iludido. Ou você projetou alguma coisa porque você queria muito, então você projetou que aquilo era da sua vida e você fez tudo que você podia, e até o que você não podia, provavelmente, com esses 10. Teve uma forçada de barra aqui. Ou, né, alguém acabou te iludindo, né, te manipulando, e aí você acabou entrando nessa jogada aqui, tá? Mas no final das contas você começou a perceber durante o processo que a coisa não estava natural, né? Até que você descobriu provavelmente a verdade, ou você percebeu que vocês não estavam no mesmo barco ou pelos mesmos objetivos, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, muito obrigada, um beijo e até mais.